escatologia é o estudo do fim dos tempos. Então, vou estar ministrando. Começar pelo princípio das dores, depois vai vir grande tribulação, novo céu, nova terra. Essas coisas aí, arrebatamento. Sobre essas coisas, é escatologia que chama isso. Então, vou começar pelo começo. Princípio das dores. Amém? Vamos fazer uma pequena oração mais específica para esta palavra. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. A minha vida, Deus, que eu possa ministrar na direção do Senhor, na graça do Senhor, Pai. E também os irmãos possam ouvir da mesma forma, Pai, para que esta palavra, Deus, possa realmente trazer instrução, trazer sabedoria, Deus, conhecimento e graça, Deus, para nossa igreja, Pai, para a tua igreja, né? Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, primeiro princípio, vamos dizer assim, primeira parte que eu quero tocar aqui é o seguinte, não diria que seria o primeiro princípio, mas eu diria que é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui, a destruição do templo, né? Então, o que tem a ver a destruição do templo com o princípio das dores? Tem tudo a ver, porque foi na hora que Jesus falou para os discípulos sobre a destruição do templo, que ele explicou para os discípulos como é que era a destruição do templo, e os discípulos então perguntaram, mas quando sucederão essas coisas? É interessante, porque parece até que o Senhor respondeu uma coisa que não tinha nada a ver com o que eles perguntaram, né? Interessante. Porque os discípulos chegam até Jesus. Vamos ler um texto ali. Marcos 13, 1 e 2. Ao sair Jesus do templo, disse-lhes um de seus discípulos, mestre, que pedras, que construções. Eles estavam maravilhados, se admirando, né? Das construções. Mas Jesus lhe disse, vê dessas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada, né? E, na verdade, em outro texto, a palavra nos diz que Jesus, ele destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias, né? Que seria o nosso templo, nós. Agora o templo não é mais de pedra, agora é o nosso coração. Então Jesus diz a eles que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. E nós agora sabemos que esse novo templo não é mais feito de pedra, é feito de carne. Somos nós, o templo vivo, é a igreja do Senhor, é o povo de Deus que é a morada do Espírito Santo, né? Lá em Atos diz que o Deus santo e poderoso, né, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Acho que é capítulo 17, por ali. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem precisa de nada do humano. Deus não precisa de nós é que precisamos dele. Mas é interessante que por isso que eu fiz questão de colocar isso aí antes de entrar propriamente no assunto do princípio das dores. Por quê? Então, os discípulos chegam a Jesus e falam, expressam ali a sua admiração pelas construções e tal. Aí Jesus, mas não se empolga muito não, porque isso aí vai ser tudo destruído. Não ficará pedra sobre pedra. Né? E em um outro texto, né, na palavra, ele diz que reconstruiria tudo em 3 dias. Ai, nossa, reconstruir em 3 dias. Tal. Aí depois de dada essa explicação, né, Jesus, eles então começam a perguntar, mas quando sucederão essas coisas? Né? E aí então vem começa então o assunto do princípio das dores. Então é interessante que parece que uma coisa não tem muito a ver com a outra. Então, o que acontece? Quando começou o princípio das dores? Você vê que não tem
nenhum lugar na Bíblia que fala que um prazo para esse princípio das dores. Se vai durar 2000 anos, se vai durar 3, se vai durar 4, vai durar 5, 10, 1000, 1 milhão de anos, ou se vai durar menos, né? Então, o princípio das dores, num certo aspecto, ele começou ali, quando foi a destruição do templo. Ele já começou ali. Porque tem gente esperando o princípio das dores vir ainda, né? Tem gente esperando vir o princípio das dores. Então, vamos ali para os, né? Então, os dois aspectos do princípio das dores, né? Pus ali entre parênteses, você pode morrer hoje, né? Você pode morrer hoje. Então, a volta de Jesus para você será hoje, né? Então, se a gente avaliar, por exemplo, também tem os dois aspectos do anticristo. Nós sabemos que chegará um dia em que o anticristo se manifestará, né? Será um personagem totalmente diferenciado, né? Maligno, né? E ele vai se manifestar. Mas o que a palavra diz também em relação a isso? Ela fala, mas muitos anticristos já estão operando por aí. Entendeu? Então tem os dois aspectos, né? Aquele dia final onde vai vir o chamado anticristo, tal, incorporado ali mesmo, tal, mas muitos anticristos já estão se manifestando por ali, né? Então, o princípio das dores, existe o princípio das dores, que eu entendo que se refere até uma época, mas existe o princípio das dores no aspecto pessoal, né? O princípio das dores, quando você converteu, ele já começou para você, entendeu? Olha o que diz o texto ali, Mateus 10, 34, 37. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Já começou o princípio das dores, né? Lembrando os irmãos que existe uma linha de cristãos, né? Que cristãos sérios, que inclusive creem que o período milenar já estamos vivendo. E não é assim, cristãozinho ali que apareceu há 10 anos atrás, 20 anos atrás, não. Muitos cristãos históricos, né? Que creem que, inclusive, que o milênio nós estamos vivendo. Então, o princípio das dores, nós já estamos vivendo também, né? Então, o que acontece? O princípio das dores, no fundo, ele não vai, depois eu vou explicar mais lá para frente, mas o princípio das dores, no fundo, ele não veio para nos mostrar, exatamente para nos mostrar que dia Jesus vem. Ou quando ele vem, que período. Né? Ele veio, existe, Jesus falou do princípio, mais para frente eu vou explicar, vou falar um pouquinho mais. Vamos para o outro texto ali, ó. Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então veja bem, o princípio das dores, você converteu, ele já começou para você. Entendeu? Então, mas e as pessoas do mundo? Não tem tribulação, às vezes mais do que nós? Mas não é o princípio das dores que está se referindo. Porque a tribulação deles lá é a colheita de semeadura, né? Ele traiu a mulher, agora está separado, né? Pode ver os filhos e tal. Aí, não é princípio das dores. Aí, geralmente, é a colheita de semeadura, né? Nós não estamos semeando coisas ruins, exceto, né, algumas coisinhas que a gente, às vezes, dá uma bobeada e, né, e depois se arrepende e tal. Nós estamos semeando coisas boas, em nome de Jesus, graças a Deus. Então, a pessoa converteu, começou o princípio das dores. Não tem, né? Então tem esse aspecto do princípio das dores no aspecto pessoal. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Vamos perguntar. Jesus, ele falava muito através de perguntas, né? Pergunto para você. A grande tribulação vai ser terrível, né? Vai. Todo mundo sabe que vai ser terrível. Mas você sabe que os apóstolos,
e muitos que não eram apóstolos, eles morreram queimados, né, no fogo. Jogado piche, para o fogo durar mais tempo, para poder sofrer mais. Existe maior tribulação do que esta? Então, né? Então, no sentido pessoal, né, aqueles apóstolos, eles passaram a grande tribulação. Eles viveram a grande tribulação, né? Eles viveram a grande tribulação no aspecto pessoal. Ah, mas vai ter um período em que vai ser generalizada, vai. Aí tem um aspecto, né, da grande tribulação no aspecto geral. Agora, a grande tribulação, sim. Tem 2 eventos aí, tem mais, mas basicamente tem 2 eventos aí que anunciam bem a volta de Jesus. Uma é a grande tribulação, e a outra é um período de paz que vai ter, né? Vai ter um período de paz. Paz falsa, viu? Não é a paz verdadeira, né? Porque quando o anticristo se manifestar, ele vai, né, vai transmitir uma falsa paz. Isso a Bíblia fala bem disso, né? Fala bastante sobre isso. Então, vamos pro terceiro, né? Então, Jesus vai voltar. Jesus, estão falando faz tempo aí que Jesus vai vir, e nunca vem. Já veio, irmãos, pá. Né? Tem 7 bilhões de pessoas hoje vivas, né? Então, em 2000 anos, uma geração é cada 3, 4, cada ano daria, cada 100 anos daria 20. Deus amado, conta é gente demais, irmãos. É gente demais. Quase um trilhão aí, 1 trilhão, uns 2 trilhões mais de pessoas aí. Jesus já veio para eles, irmão. Jesus já voltou. Já passou o princípio da dor, já passou a grande tribulação, já passou a paz falsa, passou tudo, irmão. Mas já veio. Entendeu? Então você tem que pensar o seguinte. Você tem que pensar que você pode morrer amanhã. Jesus vai vir para você amanhã, cara. Ele vai vir para você amanhã. Então não existe esse negócio de, faz 2000 anos que está falando que vai vir, mas eu, né, estou esperando, mas ele não vem nada. Isso aí não vai vir coisa nenhuma, vai demorar mais uns 500 anos para vir, e daí? Mas você pode morrer amanhã, ele vai vir para você amanhã. Entendeu? Então, o princípio das dores, ele começa na hora que você se converte. Você converteu, começou o princípio das dores. E o princípio das dores, a Bíblia não dá nenhum indício de quanto tempo duraria, se é pouco tempo, se é curto. Além de não citar a data, ele também não diz se é curto, se é longo. Entendeu? Então você pode ter certeza. Agora, o senhor está falando que o princípio das dores não anuncia a volta de Jesus? Sim. Ele anuncia sim, porque a gente percebe que dores sempre existiu. Mas a gente percebe que parece que agora está intensificando um pouco mais. Então, não deixa de apontar um pouco para a volta de Jesus. Mas, porém, né, tem um texto. Quando acontecer isso, acontecer aquilo, acontecer aquele outro, acontecer mais aquele outro, mais aquele outro, mais aquele outro, saiba que ainda não é o fim. Você prestou atenção? Então é igual aquele cara que vem dar uma informação e fala assim, ó, você anda uns 500 metros, aí tem uma rua para a direita. Não é aquela, viu? Né? Aí você anda mais uns 200 metros, aí tem mais uma bifurcação, não é aquela, viu? Entendeu? Então é mais ou menos assim. Então o princípio das dores não é para apontar o fim, porque ele diz tudo o que vai acontecer, e depois ele fala, olha, mas ainda não é o fim. Ainda tem que vir a grande tribulação, ainda tem que vir, né? Então, quer dizer, a grande tribulação sim, ela aponta bem, né, para a volta de Jesus. E também essa falsa paz aí que o anticristo vai demonstrar, vai transmitir essa falsa paz aí também, que a Bíblia também fala. Então vamos passar para o terceiro. Olha lá, ó. O principal objetivo dos sinais é assegurar que Jesus virá. Entendeu? Mas ainda não é o fim. O texto fala, ainda não é o fim. Entendeu? Mas então o principal objetivo não é mostrar que dia que Jesus vem, que mês, que ano, não é nem dar um tempo aproximado. O objetivo do princípio das dores é que ele falou uma coisa que ia acontecer e está acontecendo. Está acontecendo. Então você fala, não, Deus está falando, está acontecendo. Então, as coisas vão acontecendo conforme Deus falou. Então, o objetivo principal do princípio das dores é assegurar que ele vem.
que ele está sabendo o que está fazendo, que está tudo programado, o que ele falou que ia acontecer, está acontecendo. O objetivo principal é esse, ainda que ele nos dá uma ideia de que nós estamos nos aproximando um pouco, sim, porque dores sempre existiu, mas ultimamente elas têm se intensificado. Olha, Marcos 13, de 5 a 13. Isso aí, o texto é longo, tem que ir passando, tem que ir andando, tá? Então tá bom. Então Jesus passou a dizer-lhe, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou eu. E enganarão a muitos. Quando, porém, ouvires falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Né? Haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Parece que essas coisas aí não intensificou agora, parece que essas coisas aí eram lá no começo que mais acontecia. Prestou atenção? Com o princípio das dores já começou lá, no início, quando a igreja primitiva começou, já começou o princípio das dores. Por minha causa, para lhes servir de testemunho, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Né? Quando, pois, esse aí também, o evangelho seja pregado a todas as nações, pode estar se referindo também lá, no princípio, as daquelas nações, né, que os irmãos sabem ali, que era envolvida ali com Israel, mas pode estar se referindo também todas as nações no dia de hoje, né? Então, quando, pois, vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos foi concedido naquela hora. Isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores. Né? Isso aí já são coisas mais recentes, né? Mais atuais, mais contemporâneas. E os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, perseverar até o fim, este será salvo. Tá? Então, vamos lá. Anotei ali embaixo os principais sinais. Falsos ensinos. Então, falso ensino sempre existiu. Né? Acontece que agora eles estão mais intensificados. Né? Então, dá para se pensar que estamos bem mais próximos do que estava no princípio. Mas o princípio das dores sempre teve, desde que a pessoa se converte no sentido pessoal. Mas falsos ensinos tinha, mas intensificou. Guerra, você sabe que guerra sempre teve, né? Mas você tem que concordar que o nível de guerra que tem hoje, né? Hoje nem precisa ter guerra de um país contra outro. Tem dentro do mesmo país mesmo, tem guerra. Basta ir lá no Rio de Janeiro, São Paulo, né? É favela contra favela e tal, é facção contra facção. Fome. Sempre existiu fome, mas igual é hoje? Não. Não. Então, mas é porque tem mais gente. Também, lógico. Mas mesmo em percentual. Mesmo que você for colocar em percentual, hoje tem mais fome, tem mais miséria do que naquele tempo. Pode ter certeza. Mesmo que você fizer em percentual. Né? É igual aquela história. Igual aquela pesquisa que, né? A cidadezinha lá está pior que São Paulo em roubo, né? Mas eles fazem em percentual, né? Uma cidade de 100 mil habitantes não pode ter mais roubo que São Paulo. Quando o jornal anuncia que lá tem mais roubo que São Paulo, é porque está sendo feito pela média, pelo tamanho da cidade, né? Então, mesmo que nós fizermos o cálculo pela média, tanto de pessoas que tinha naquela época, o tanto que tem hoje, entendeu? A fome hoje aumentou. Você pode ter certeza em muito, né? Filho contra pai aumentou em muito, né?
Trair e odiar aumentou em muito. Terremoto. Alguns 2, 3 anos atrás, eu estudei alguma coisa sobre terremoto. Então, como faz uns 2, 3 anos já, eu não me lembro assim muito bem para dar os números exatos. Mas eu sei que os 60 maiores terremotos aconteceram nos últimos 50 anos. Entendeu? Então você vê como intensificou a coisa. Aconteceram nos últimos 60 anos. E lá dava todos os detalhes, mas eu não me lembro mais muitos detalhes. Só isso que eu me lembro, que os 60 maiores terremotos, né, foram nos últimos 60 anos. Né? Então você vê que intensificou muito. Falsos milagres, né? Falsos milagres sempre existiu. No tempo de Moisés já tinha falso milagre, né? Tempo de Moisés jogou Arão, né, jogou a vara no chão, virou uma cobra. Os magos lá do faraó jogou a dele, virou uma cobra também. Entendeu? Falso milagre sempre teve. Mas do jeito que é hoje, né? Virou uma coisa popular. Você entendeu? É igual aquela história. 20 anos atrás, pastor, há 20 anos atrás tinha internet. Tinha internet, tá bom. Alguém estava falando comigo que tinha internet. Falei, não vou nem discutir com ele, porque 20 anos atrás tinha internet, não vou nem discutir com ele. Tinha mesmo, né? Mas só que quantos tinham acesso, né? A meia dúzia que tinha acesso. Que a internet popularizou mesmo, o que é que faz? 12, 13, 15 anos, né? Acho que mais ou menos isso. Então, há 20 e poucos anos atrás tinha internet, mas quem que tinha acesso? Então, a coisa popularizou hoje todo mundo tem acesso, né? Acho que uns 12, 13, 14 anos atrás que se tornou assim acessível mesmo a todo mundo, né? Talvez até menos, acho uns 10 anos mesmo, acho que não dá 13, 14 não. Mas, então assim, terremoto, falsos milagres, hoje qualquer esquina é falso milagre, né? Tava vendo uma propaganda lá, esses dias o chamado da rádio, o cara chamando, venham porque vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu falei, que propaganda enganosa. Falei, aí se a Casa Pernambucana, a Casa Bahia, fizer uma propaganda enganosa, dá processo para eles. Entendeu? Deus está sendo bom, está sendo muito misericordioso, muita misericórdia. Porque lá os comércios, se fizer propaganda enganosa, dá processo. E os evangélicos fazendo propaganda enganosa, não está dando processo. Por enquanto aqui não. No Brasil não. Por enquanto não. Entendeu? Então, iniquidade. O que é iniquidade? Pastor, iniquidade eu tiro de letra, é pecado. Mas qual tipo de pecado? A palavra iniquidade no original significa correr fora das regras. Então não está se referindo à pessoa do mundo. Porque a pessoa do mundo não está correndo a carreira. Quem está correndo a carreira é os crentes. Então iniquidade é pecado sim, mas que tipo de pecado? É um pecado, é você fazer a obra de maneira errada. Entendeu? É você fazer a obra de maneira errada. Porque se significa correr fora das regras, é alguém que está correndo, é alguém que está trabalhando para a obra, mas está fazendo errado. Entendeu? Esse é o pecado da iniquidade. Então, iniquidade é pecado, mas é um tipo de pecado específico, né? Então, não tinha tanta gente que fazia a obra de maneira errada no passado. Hoje é demais. O homossexualismo sempre existiu, mas na medida que está hoje depravado, que você encontra na rua, né? Você encontra na rua. Esses dias eu saí daqui da igreja e no caminho daqui até em casa dois casais entendeu? Se beijando. Estou aqui no vale, 2 meninas se beijando na boca. Entendeu? Aí quando estou passando lá no CDHU, mais 2 se beijando. Falei, e mulher quando dá de ser, né, de cabeça virar é pior que homem, porque eu nunca vi 2 homens se beijando na rua, mas mulher vira e mexe a gente vê. Entendeu? 2 mulheres se beijando. Eu, pelo menos, 2 homens nunca vi. Então, essas coisas assim, na rua, isso aí não existia. Entendeu? Então a coisa está intensificando. Pestes, né? Pestes. E por fim o amor se esfriará. Então, eu não vou dizer, pastor, o senhor falou lá que o principal objetivo do princípio das dores, Deus ter falado do princípio das dores, é assegurar que ele virá, mas não é para mostrar quando será.
É verdade, mas a pessoa fala assim, não, mas ele está dando umas dicas aí. Ele está, porque está intensificando, então, mas, né, tipo assim, 6 por meia dúzia. Eu sei que intensificou o negócio, então eu sei que nós já estamos mais perto. Mas quanto tempo ainda vai durar, irmão? Não dá para saber. Agora a grande tribulação já dá para ficar esperto, essa já aponta. E essa falsa paz aí que o anticristo vai fazer isso aí já é um indício bem mais que pode te dar uma proximidade, né? Pode dar uma proximidade. Agora, o princípio das dores não esclarece tanto assim, Jesus está voltando, né? Jesus está voltando. Não esclarece tanto assim. Isso, agora, no aspecto pessoal, você tem que lembrar que você pode morrer amanhã. E aí Jesus vai voltar amanhã para você. Vai voltar. Entendeu? O prazo que você tem para fazer alguma coisa é hoje só, né? Por isso a gente tem que viver hoje como se fosse o último dia da nossa vida. E fazer tudo que nós podemos fazer, né? Então a pessoa, você fala assim, você perguntar para um crente que não é muito firme, falar para ele assim, se Deus avisasse você que você ia morrer amanhã, você tem hoje o último dia, a última semana de vida, o que é que você vai fazer? Eu vou fazer uma festa, chamar todo mundo, né? Entendeu? E aí eu vou ficar a semana inteira orando, chorando, arrependendo do pecado. Pedindo para ele ter misericórdia e pregar o evangelho, né? Nesses últimos dias aproveitar para pregar bastante o evangelho. Fazer festa nenhuma não. Perder tempo com festa essas últimas semanas não. Né? Então, já falei um pouquinho sobre isso aí. Alguns sinais são mais reveladores. Esses daqui, não dá para assegurar que no passado não existia. Não dá para assegurar totalmente, mas se existiu existir deve ter existido, mas muito pouco. Era uma coisa assim que não se via, não fazia, não influenciava, não fazia diferença, né? Mas hoje, segundo a Pedro, então, o princípio das dores, então são sinais, tudo bem, até apontam, mas não dá assim uma dica muito clara. Agora, esses aqui são mais precisos, eles são mais reveladores. Olha, também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, esse negócio de fazer comércio da obra de Deus, entendeu? Sempre existiu, mas isso daí ela se intensificou assim, igual os terremotos mesmo, entendeu? De uns anos para cá, intensificou assim, uma coisa exageradamente, entendeu? Então aí já aponta um pouquinho mais. Daniel 12:4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até o tempo do fim, muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Essa palavra é forte. O saber se multiplicará. Entendeu? Em outros textos fala que a ciência vai se multiplicar. Então, multiplicar o que é? Né? Algo que, sabe, de um ano para outro dobra, talvez você pode chamar de crescimento, né? Mas quando fala de multiplicação, entendeu? Porque 2 mais, você sabe como é que é, né? 100 mais 100 dá 200. Mas 100 vezes 100, quanto que dá? Entendeu? Então, quando fala em multiplicar, não dá uma ideia de algo assim que dobrou, que triplicou. Dá uma ideia assim de a quantidade assim devastadora, é coisa muito grande. Entendeu? E o saber se multiplicará. E a ciência se multiplicará. Entendeu? Então, preste bem atenção. Né? Não sei muito bem, mas há mais ou menos 120, 130 anos atrás, né? Eu tive em Portugal e eu conheci lá o Palácio de Dom Pedro. Então vamos pensar aqui em Dom Pedro. Dom Pedro, quanto tempo faz que ele morreu? Não sei, não tenho muito, não sou bom dessa história, mas 200, 300 anos atrás, né?
que ele estava vivo aí, Dom Pedro para ir de Portugal lá até um outro país lá, até na Espanha, que é um dos países perto ali de Portugal, quantos dias ele levaria? Né? Mesmo, não sei quantos dias ele levaria, mas ele levaria o mesmo tempo, entendeu? Que Paulo levaria há 2000 anos atrás. Em 1900 anos, a ciência não avançou em nada, entendeu? E a cirurgia, uma coisa que, a medicina, em 1900 anos não avançou nada. 0, 0, 0, 0. Entendeu? Quanto tempo faz que existe o carro? Não sei se tinha carro há 100 anos atrás. Acho que não. Tinha carro? Não. Se tinha, era uma carroça. Né? Acho que não. Né? Então, veja bem. Lá do tempo de Moisés, lá do tempo de Abraão, até 100 anos atrás, não avançou a tecnologia, não avançou a medicina, não avançou, né? Para fazer uma viagem, há 100 anos atrás, para fazer uma viagem de Portugal aqui no Brasil, quanto tempo demorava? Mesmo tanto que demorava há 4.000 anos atrás. Mesmo tanto, não avançou nada. Agora, em 100 anos para cá, o que aconteceu? Fizeram um carro que era parecido com a carroça, né? Que andava mais ou menos a velocidade do cavalo. Só tinha uma vantagem. Aliás, o cavalo andava mais rápido, ela não andava tão rápido. O cavalo andava mais rápido, só que o cavalo cansava, então a carroça era melhor. Isso chamava de carro também. Entendeu? Que os carros de antigamente, só Jesus, né? Entendeu? Aí foi indo. Agora tem carro que anda, né? 350 km por hora. Né? Então agora tem carro que só falta falar. Não falta falar. Tem carro que fala. Entendeu? Computador, né? Tem carro que fala. Então, olha o jeito que a tecnologia avançou. Então, o que dá para a gente entender aqui? Que, olha, se a volta de Jesus está próxima, eu não sei, mas que o princípio das dores está no fim, isso eu sei. Né? Porque quando esse princípio das dores está chegando no final, entendeu? Não é que o princípio das dores não vai acabar, porque a dor não vai acabar, então o princípio das dores não tem fim. Mas estou falando, quando vai passar para um nível maior, entendeu? Então o que acontece? Eu acho que é agora o momento, porque... né? Você vê o jeito que a tecnologia avançou, que o saber se multiplicou, o jeito que, né? É uma coisa assim, assustadora, é um negócio fenomenal. Você vê, hoje você vai comprar em 1000 anos, antes 2000 anos, 3000 anos, não avançava nada. Hoje você compra um aparelho aí, né? Que está de última geração, uma coisa fenomenal, que faz coisa extraordinária. Entendeu? Daqui a 3 anos, dá quase para jogar na lata do lixo, que já não presta mais, porque já surgiu outros totalmente diferentes. É brincadeira o negócio? Né? Então, esse aqui já são alguns sinais que já são mais reveladores. Né? Já são mais precisos. Então, esses sinais aqui, embora eles não estão naquele mesmo texto, de Mateus, lá onde fala do princípio das dores. Mas também fala do futuro, isso aí também. Né? Então, esses são mais precisos. E dá pra gente ter uma ideia mais ou menos que né, o dia está se aproximando, sim. Né? Então, olha, Mateus 24, 36 a 39. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Prestou atenção? A vinda do Filho do Homem, ela será também, haverá,
O período que antecede a vinda do Filho do Homem é uma falsa paz. O povo está casando, dando-se em casamento, está tudo de boa, entendeu? Não vai ter avisos, né? Não vai ter nenhum... os sinais, eles são sinais que o cristão cheio do Espírito pode identificar. Mas o mundo não vai identificar. E nem o cristão que não é cheio do Espírito também não vai identificar. Entendeu? Eu creio que os cristãos cheios do Espírito vão identificar esses sinais, né? Mas outras pessoas não vão identificar, porque o mundo, como é que ele está o mundo, e aqueles cristãos que não são muito firmes, né? Embora às vezes chegue a ter, se até nascido de novo, mas não está atento à palavra, não vigiou, porque o Senhor, Ele exorta os seus filhos, o seu povo a vigiar, correto? Então, alguém que seja até filho de Deus, seja até nascido de novo, mas é crente meio relaxado, e não está vigiando, ele não vai perceber os sinais. Ele não vai notar os sinais. Entendeu? Ele não vai notar os sinais. Agora, esse é um sinal mais difícil de ser notado. A falsa paz. O anticristo, ele vai trazer uma falsa paz. E está todo mundo em paz. É um período de abundância, está tudo aí. Olha, assim como foi nos dias do dilúvio. Eles casavam, davam-se em casamento. O que dá a entender aí? Estava todo mundo feliz, só alegria. A palavra. Entendeu? Casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Nem perceberam que Noé entrou na arca. Noé convivia com eles, tinha relacionamento com eles conheciam Noé, eles tiravam sarro de Noé. E Noé, hein? Diz que quase não chovia naquela época, né? Não tinha chovido, né? Quase não tinha chovido, né? Entendeu? E aí o pessoal tirava sarro. Noé, tá vindo uma chuva lá, hein? Tirava sarro dele construindo a arca. O povo tira sarro de você quando você vem para a igreja, não tira? Mesma coisa, não mudou nada, entendeu? Então, tirava sarro, eles conheciam Noé, eles conversavam com Noé, mas Noé entrou na arca, eles nem perceberam. Entendeu? Então, o Senhor vai vir um dia em que aparentemente está tudo maravilhoso. Aparentemente está tudo maravilhoso, né? Segundo o texto ali. Até o dia em que Noé entrou na arca, não perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Entendeu? Então, só os escolhidos. E tem aquela ideia, né? Os escolhidos vão perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então, só os escolhidos, primeira coisa, tem dois aspectos ali. Primeira coisa, só os escolhidos vão perseverar até o fim. Pastor, mas ali está Marcos 13:13, sereis odiado de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. Pastor, mas ali está falando do inferno? Isso ali está falando salvo do inferno? Eu creio que está falando salvo de tudo, salvo do inferno também. Entendeu? Aqueles que perseveraram até o fim, vão ser salvos do inferno também. Entendeu? Mas eles não foram salvos porque perseveraram até o fim. Eles perseveraram até o fim porque são os escolhidos. Entendeu? Só os escolhidos vão perseverar até o fim. Então, se disser que está se referindo a inferno, mas no fundo, ali o texto, ele está se referindo a o assunto que está sendo falado ali, né? É o princípio das dores. Entendeu? Então, como é que vai funcionar isso, pastor? Então, aquele que perseverar até o fim, ele vai ser salvo do princípio das dores? Ele vai ser salvo da tribulação? Não. Ele vai ser salvo na tribulação. Entendeu? Eu vou citar um exemplo aqui, se você tiver dificuldade de entender. Entendeu? Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas livrou eles na fornalha. Você entendeu? Não tem na Bíblia nenhuma promessa de tirar os crentes fiéis da tribulação. Pelo contrário, a minha palavra hoje não é sobre o sofrimento dos fiéis, sobre o sofrimento dos justos, dos fiéis. Eu não vou poder me estender muito a isso aí. Mas pelo contrário,
os justos, os fiéis à palavra, são os que vão sofrer mais. Não existe na Bíblia promessa para aquele que é fiel livrar ele. Não, esse vai sofrer mais. Entendeu? Por que o Sadraque, Mesaque, por que José do Egito, quem sofreu mais que José do Egito? Né? Poucos. Por que ele sofreu tanto? Porque ele era fiel. Quem sofreu mais que Paulo? Né? Poucos. Talvez, né? Mais que Paulo. Nem sei se teve alguém que sofreu mais que Paulo. Né? Mas por que ele sofreu tanto? Porque ele era fiel. Entendeu? Quem que foi jogado piche e amarrado no tronco lá e botado fogo nele para com o piche o fogo demorar mais? Por quê? Porque ele era fiel. Entendeu? Irmãos, é ao contrário. Eu venho dizer uma coisa para você. Se você for fiel, você vai sofrer mais que os outros nesse mundo. Entendeu? Sabe por quê? Quanto mais fiel você for, maior será o grau de dificuldade. Quanto mais fiel, mais você passou de ano. Aí mais é o grau de dificuldade. Pastor, isso aqui é quase que assustador. Não é. A palavra de Deus não é assustadora. A palavra de Deus, se você entender ela direitinho, ela te traz paz. Entendeu? Porque é o seguinte, vai aumentar. O camarada está estudando, ele está na escola. Entendeu? Segundo ano. Bom aluno, passou para o terceiro. Qual que é a lição do terceiro? É mais difícil que a do segundo. Entendeu? Aí um bom aluno passou para o quarto. A lição do quarto é mais difícil, mas ele também cresceu, ele também avançou. Então o bicho não é de 7 cabeças. Entendeu? Então quem é fiel, ele vai ter mais tribulação, só que ele vai ter mais fé e Deus vai suprir mais ele. Entendeu? Então, mas vai ter mais tribulação, irmão. Ele vai sofrer mais. Entendeu? Porque esse mundo aqui nós não viemos nem para passear e nem para fazer festa. Embora a gente possa fazer um passeiozinho de vez em quando, pode fazer uma festinha de vez em quando. Mas não viemos para passear. Nós viemos para ser treinados. Nós estamos aqui para ser treinados. Entendeu? Treinados. Isso aqui é um treinamento. Entendeu? O principal objetivo de Deus nos manter aqui é para o nosso treinamento. A Bíblia diz que os anjos queriam pregar o Evangelho. Deus não deixou. Porque os anjos já estão prontos. Eles não precisam de ser aperfeiçoados. Nós precisamos ser aperfeiçoados. Então é nós que temos que pregar o Evangelho. Porque enquanto nós preguemos o Evangelho, enquanto a gente prega o Evangelho, a gente vai crescendo, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai amadurecendo, a gente vai sendo humilhado, a gente vai sendo entendeu? Treinado. E aí é onde a gente cresce. Né? Então, por exemplo, não existe, eu vou, né? Que nem tem aí numa profissão. Você vai lá, você faz um curso, entendeu? E de uma determinada coisa, aí depois você começa a trabalhar. Não, aqui o curso já é no trampo mesmo. Aqui o curso já é no trampo mesmo. E aquele seminário? É um seminário que é um bom seminário, ele dá aula, mas ele põe a pessoa também para praticar também. Aquele seminário que você vai lá e fica só estudando, só aula. Entendeu? Então, não existe, né, uma promessa na Bíblia assim para livrar os cristãos da tribulação. Mas existe uma promessa para livrar eles na tribulação. Entendeu? Então, acho que Apocalipse 3:10 fala, você que foi fiel à palavra, eu vou te guardar no dia da tribulação que virá. Entendeu? Ele vai guardar, mas não significa que ele vai tirar ele fora da tribulação. Ele vai guardar ele lá dentro, ele vai salvar ele lá dentro. Um exemplo bom é esse que eu já dei, que é do Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Daniel também. Ele não tirou Daniel, não livrou Daniel da cova dos leões, mas ele livrou ele na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não livrou ele. Então não significa que nós não vamos ter princípio das dores, não significa que nós, quando a grande tribulação está lá, eu fui fiel, estou só de lado, só olhando os caras se arrebentando lá, entendeu? Feliz da vida, né? Parentes meus, filho, pessoas que a gente ama, tudo sendo arrebentado lá na grande tribulação e eu só estou de fora, só olhando, que beleza, que maravilha, eu sou fiel, estou aqui, entendeu? Não vai ter nada disso, não. Vai ter nada disso. Ele vai nos livrar na tribulação. Entendeu? E quando ele vai livrar-nos na tribulação, significa o quê? Que eu vou estar no meio do fogo, mas o fogo não vai me queimar? Não garanto. Pode ser que ele vai queimar.
Mas Ele vai me livrar de eu negar o nome dEle. Ele vai me dar força para eu dizer, pode queimar, fogo. Entendeu? Porque eu não nego meu Deus. Entendeu? É isso aí que é o livramento. Sabe, quando você fala em livramento, as pessoas, o que elas pensam? O que a pessoa pensa quando você fala em livramento? A pessoa, o ser humano, ele geme, ele chora, ele corre, ele pula, para não sofrer. O objetivo dele é não sofrer. Entendeu? Você falou em livrar, fala, nossa, não vou precisar trabalhar. Falou em livrar, nossa, eu não vou precisar apanhar. Nossa, falou em livrar, nossa, eu não vou estar dentro da grande tribulação. Falou em livrar, eu penso logo, sabe no quê? Quando falou em livrar, Deus vai me livrar de negar o nome dEle. Entendeu? Esse é o maior livramento. Me livrar de negar o nome dEle, meu Deus do céu. Esse é o maior livramento. Né? Adianta Ele me livrar do fogo, o fogo não queimar eu e eu negar o nome do Senhor? Adiantou nada esse livramento. Isso aí não é um livramento. Entendeu? Então não tem promessa de Deus para nos livrar do sofrimento, nos livrar do princípio das dores, nos livrar da grande tribulação, nos livrar entendeu? Não existe promessa para isso. Porque se fosse assim, por que Deus não livrou Paulo, meu Deus? Por que não livrou Pedro, meu Deus? Por que Ele não livrou Tiago, Senhor? Por que Ele não livrou Estevão, Senhor? Entendeu? Por quê? Vocês conseguem entender isso? Os cristãos da igreja primitiva e os cristãos reformados, né? John Hus, né? Foi um homem de Deus que pregou a palavra que não é muito conhecido. Não vejo muita gente falar nesse homem. Mas esse homem aí, ele foi queimado no fogo. Praça pública, para todo mundo ver, para dar testemunho para os outros. Se você falar de Jesus, vai acontecer isso aí também para você. Queimado em praça pública, sabe? E as palavras que ele falava, né? Lendo aí em livros de história, as palavras que ele falava enquanto ele estava sendo queimado, é coisa assim, fenomenal. Entendeu? Fenomenal. E por que Deus não livrou ele? Quer dizer, livrou ele de negar o nome. Tem uma promessa assim que Deus vai livrar. Mas livrou do quê? Livrou ele de negar o nome dele. Deus deu força, sustentou ele ali, para ele não negar o nome de Jesus ali, mesmo diante daquela tribulação, mesmo diante daquela dor. Então, creio que, né, Marcos 13:13, sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então, não é salvo das dores, não é salvo da tribulação, mas é salvo na tribulação, né? Você vai conseguir vencer. Veja bem, você está indo para uma guerra. Está indo para uma guerra, tem uma guerra lá. Aconteceu uma guerra. E você é um soldado, e você vai ir para a guerra. Aí você ajoelha lá e ora, Senhor, eu não quero ir para a guerra, Senhor. Não quero morrer, Senhor. Eu tenho 2 crianças aí para cuidar. Tem minha esposa. Me livra da guerra, Senhor. E ora. E aí Deus fala, vou te livrar. Mas será se Ele vai livrar da guerra ou Ele vai livrar na guerra? Né? Então, melhor do que livrar da guerra é livrar na guerra. Porque se todo mundo vai também, os outros soldados também têm filho, também têm esposa e vão, por que eu quero ficar? Será se isso não seria uma covardia? Será se não é melhor ser livrado na guerra do que ser livrado da guerra? Né? Entendeu? Então, o que as pessoas querem hoje? As pessoas querem livramento, livrar do sofrimento, sair fora. Eu estou fora e deixo os outros se arrebentar lá. Né? Deixa os outros se arrebentar. O que é fé? Né? Ontem estava conversando com alguém a respeito da fé. A fé é algo que realmente não é muito fácil entender o que é fé. Não é muito fácil. Né? Esses dias, você sabe, eu sou um cara que eu faço as coisas com planejamento.
Eu creio que a Bíblia ensina a gente a planejar, né? Ensina a gente a planejar. Então, por exemplo, palavra, eu procuro planejar, mas eu estou sempre aberto, lógico, para Deus. Tem gente que acha que você planejou, mas você é muito... Eu procuro ser bem didático, irmãos. Bem didático. Por quê? Quando você é didático, o que acontece? A Bíblia, por exemplo. A Bíblia era só uma escritura de fio a pavio. Não tinha número, não tinha versículo, não tinha capítulo. Mas ficava muito difícil para estudá-la. Aí, né, não faz muitos anos, não faz tantos anos assim que foi colocado então capítulos e versículos. Então ficou uma coisa mais didática. Você quer procurar uma coisa, você vai lá e tum! Entendeu? Então, o que é uma pregação que não é didática? Um negócio que emenda do começo ao fim, fala de um monte de assunto, e está tudo emendado do começo ao fim, não tem as separações, né? Entendeu? Então, o que acontece? Aí você vem, prega uma hora, e depois se pergunta, o que foi que o pastor pregou? O que ele pregou? Ih, rapaz, não sei. Entendeu? Por quê? Não é uma coisa que emendou tudo, entendeu? Então, fica muito difícil de entender, e mais difícil ainda de memorizar. Entendeu? Porque mais difícil ainda de memorizar. Porque quando é uma coisa assim bem didática, esse é um princípio, esse aqui é outro, esse aqui é outro, você pode até não lembrar da palavra toda, mas você, pelo menos um princípio ali, você guarda. Entendeu? Então, agora só que tem gente que acha que se você é muito didático, muito assim, muito organizadinho, separando as coisas muito assim, aí o Espírito não pode agir. Eu falo para você, o Espírito não pode agir é no caos, é na bagunça. O lugar mais próprio para o Espírito agir é onde há organização. Sabia disso? Esse é o lugar mais próprio para o Espírito agir. Porque quando eu preparei essa palavra, eu creio que o Espírito agiu. Eu creio que toda palavra que eu preparo, o Espírito está agindo ali na hora de eu preparar. Você entendeu? E o que está ali é um ponto de partida, mas depois eu vou falando. Se Deus quiser me dar inspiração aqui, eu estou aberto para ela. Aquilo ali é só um ponto de partida. Não? Entendeu? Então, e o Espírito ele age onde tem organização. É o contrário. Mas muitos alegam que aí se você organizou muito, o Espírito não pode agir. Entendeu? É o contrário. Mas fazer o quê? Se você a pessoa não entende as coisas, aí não tem jeito. Né? Então, a fé. Você precisa de ter fé. Né? Mas o que é a fé? A fé é você desorganizar as coisas, é você dar ordem para Deus e falar, não, eu falei que isso aqui vai acontecer e vai acontecer, eu tenho que crer, porque se eu falei que vai acontecer, eu tenho que acontecer, eu tenho que crer, porque senão não tenho fé. Não sei. Né? Sadraque, Mesaque e Abednego falou, olha, se Deus quiser livrar a gente da fornalha, Ele vai livrar. Mas se Ele não quiser, nós vamos morrer lá, frito lá, mas nós não vamos negar o Senhor. Entendeu? Então, eles não tinham certeza se Deus ia livrar eles da fornalha. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego era sem fé, então. Eles não tinham fé. Porque eles não sabiam se Deus ia livrar eles. Entendeu? Então, o que acontece? A fé é algo muito bonito, muito maravilhoso, mas ela nunca pode se sobrepor ao amor. Ela nunca está acima do amor. A Bíblia diz que o amor é maior de todos os dons. Entendeu? Então eu vejo muita gente que tem muita fé, mas não tem amor. E não tem nem respeito ao Senhor. E dá ordem para o Senhor, e o Senhor tem que fazer. A pretexto da minha fé, o Senhor tem que fazer do meu jeito, quando eu quero, na hora que eu quero. Porque eu sou um homem de fé. Entendeu? Abraão, entendeu? Abraão Deus mandou ele levar o filho para ser sacrificado. Aí no meio do caminho, meu filho, mas Abraão tinha fé que não ia precisar sacrificar o menino. Ele tinha fé, mas ele não tinha certeza. Ele não tinha certeza. Não tinha certeza. Porque Deus deu o filho dele e teve que morrer. Será que o meu não vai precisar morrer também? Deus tem algum propósito e vai levar mesmo meu filho? Entendeu? Mas ele tinha uma esperança ali que não fosse preciso morrer. Porque quando o menino perguntou, pai, cadê o sacrifício? Meu filho, o Senhor proverá. Ele não sabia qual era o sacrifício, se ia ter sacrifício, se não ia ter sacrifício. Ele não sabia, ele não tinha certeza. Falar para você, ele não tinha certeza de nada.
Abraão não tinha certeza de nada. Ele não sabia se o filho ia morrer mesmo, de verdade, se não ia. Se Deus ia preparar o cutelo, se não ia. Ele não sabia de nada. Ele estava com fé e pronto. Ele está com fé, eu confio no Senhor. Entendeu? Então fé. A fé não é, nós não temos que usar a nossa fé. Nós temos que usar a nossa fé para fazer a vontade do Senhor. E não usar a nossa fé para Deus fazer a nossa. O povo diz que tem fé e quer usar a fé deles para fazer Deus fazer a vontade dele. Eu quero usar a minha fé para Deus fazer a vontade dele na minha vida, e não a minha. Entendeu? Eu tenho muita fé. E eu determino, e eu faço meus alvos, e eu ponho o que eu quero, e Deus vai ter que fazer o que eu quero. Isso não é fé, irmãos. Isso é irreverência, isso é falta de temor. Entendeu? Isso é obsessão e principalmente falta de entendimento da palavra. Né? E principalmente falta de entendimento da palavra. Né? Então a fé é uma coisa linda e maravilhosa e crente de verdade precisa ter fé. Mas o principal princípio da sua fé é para fazer a vontade de Deus. Eu quero usar minha fé em primeiro lugar para fazer a vontade de Deus. E não para fazer a minha, e não para o meu enriquecimento. Entendeu, irmão? Né? Não para o meu enriquecimento. Mas a minha fé é para o bem da obra de Deus e para honrar o nome do Senhor sempre. É para fazer a vontade dele sempre. Entendeu? Você vê, Abraão não sabe nem o que vai acontecer, mas ele tem fé. Que Deus é amor e sabe o que está fazendo. Entendeu? Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não sabiam. Eles não tinham certeza se Deus ia livrar eles da fornalha. Mas eles tinham certeza que Deus é bom. E que o nome do Senhor ia ser glorificado, eles fora da fornalha ou dentro da fornalha. Entendeu? O nome do Senhor ia ser glorificado. Isso aí que animava eles. Entendeu? Então, a nossa fé, nós temos que usar a nossa fé para que a obra de Deus avance, para que, né, em primeiro lugar, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a vontade do Senhor prevaleça. Temos que usar a nossa fé para isso, não usar a nossa fé para dar ordem para Deus e para, né, para ter as coisas. Então, então Deus, ele pode, ele não vai, não adianta eu ter fé que Deus vai me livrar da tribulação. Ah, eu tenho fé e Deus vai me livrar da tribulação. Ele não vai deixar. Mas irmão, mas a tribulação existe para te treinar. Se ele te livrar, você vai deixar de ser treinado. E você veio nesse mundo, entendeu? Então Jesus Cristo chega diante da cruz. Jesus Cristo, no jardim do Getsêmani. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Né? Mas se não for possível, então que eu beba. Que direi eu? Melhor. Outro texto fala assim, que direi eu agora? Minha alma está profundamente angustiada. Né? Mas que direi eu? Livra-me dessa hora? Mas se foi para esse propósito que eu vim. Entendeu? Então, veja bem. Eu vou ter que passar umas lutas aí. E essas lutas vão me ajudar a mudar de vida. Vão me ajudar a mudar. Mas vou pedir ao Senhor, Senhor, me livra dessa luta, mas que direi eu, Senhor, me livra dessa luta? Não, mas se me livrar dessa luta, o ministério, a minha vida não muda, e você, né, e a obra de Deus não acontece na minha vida, então como é que eu faço? Bom, Senhor, seja feita a tua vontade. Né? Seja feita a tua vontade. Agora, essa luta, muitas lutas, elas vêm, né, da parte do Senhor. Então, se você quiser orar assim, se essa luta não vem da tua parte, Senhor, livra-me, Senhor, eu repreendo esse demônio. Tudo bem. Aí tudo bem. Porque às vezes tem luta que não vem da parte do Senhor, né? Tem luta que não vem da parte do Senhor. A Bíblia diz que Daniel orou, né? E Deus atendeu a oração dele. Mas o príncipe do reino da Pérsia se levantou contra ele e atrasou a obra. Precisou de vir Miguel para lutar. O príncipe do reino da Pérsia é o capetinha. Simboliza o demônio. Entendeu? Então precisou de vir lutar. Então ele atrasou a bênção de Daniel. Então, o diabo, a gente não pode botar a culpa tudo no diabo, mas tem situações que é o dedinho do diabo mesmo. Aí sim, aí você pode orar, né, para desfazer. Aí se é o dedo do diabo.
Mas a maioria das lutas, irmãos, é Deus. A maioria das lutas é Deus. E olha, cuidado com o que você pede para Deus com muita fé. Cuidado. Cuidado. E a fé, né, a fé que não é a fé bíblica, que não é a fé que vem acompanhada do amor, ela pode ser um perigo. Porque já vi muitos na Bíblia, homens, muitas situações na Bíblia, muitos textos na Bíblia, muitos homens que pediram algo e Deus deu, mas foi o juízo de Deus. Porque insistiam demais, né? O principal exemplo é quando o povo de Deus falou, não, mas nós queremos um rei. Queremos um rei. Um rei assim como tem os outros povos. Aí os midianitas, os outros aí, queremos um rei, assim, carne e osso. Não, mas o rei sou eu. Deus é que governa. Não, mas nós queremos um igual aos outros povos, aí tem também. Queremos um, tá bom. Então vou dar um para vocês. Saul. Né? Foi Deus que deu Saul, mas foi a perfeita vontade de Deus? Deus deu para abençoar eles? Não. Foi o juízo de Deus sobre aquele povo teimoso, carnal, cabeçudo, entendeu? Que queria, né, ser igual aos outros povos mundanos. Entendeu? Então não pense que Deus vai te livrar da tribulação como muitos cristãos pensam. Que se eu for fiel, e o pior você não sabe. Que a maioria desses que pensam isso, eles não são fiel. Eles não são muito firmes. A maioria, não estou dizendo todos, porque eu não conheço todos os cristãos. Mas que eu conheço, né, a maioria não são firmes. Esses que acham que os fiéis vão ser livrados da tribulação. Entendeu? Então, eu concordo sim, que você pode ser livrado das dores, das dores não, mas nas dores. Você pode ser livrado na tribulação, mas não da tribulação. Né? 6. Já falei um pouquinho sobre isso aí, mas haverá um tempo de falsa paz. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o fim da perdição, o filho da perdição. Apostasia, né? Apostasia não é coisa do mundo, apostasia é dentro da igreja. Quem não é crente não pode se apostatar da fé. Só pode se apostatar da fé quem é crente. Então a apostasia é algo que acontece dentro da igreja. Significa o que é apostasia? Todo mundo diz que é crente, mas ninguém é. Entendeu? Isso aí é apostasia. E vai acontecer a apostasia antes da volta de Jesus. Entendeu? Ele não vem. Nem o filho da iniquidade, o filho da perdição não vem antes de acontecer a apostasia. A igreja, então, não espere que as igrejas fiquem todas maravilhosas, assim, pregando a palavra corretamente. Não espere isso, não. Não espere isso, não. Não vai acontecer isso, não. Se você acha que está ruim, irmão, anunciar a você que, segundo a Bíblia, vai ficar pior ainda. Antes dele voltar, vai estar pior. Vai piorar mais um pouco. Entendeu? Lucas 16, 30 e 31. Mas ele insistiu. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Porém, Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Né? E, embora esse texto não fala propriamente do princípio das dores, mas como é uma parábola, ele pode estar apontando para um monte de coisa. Você sabe como é que é, né? A parábola diz uma coisa, mas ele está apontando para outra. Então, o que a gente tira disso daqui? Você entendeu? Está num período vai haver período de uma falsa paz tão grande, que nem que desça um anjo do céu, a pessoa não vai converter. Não existe esse negócio. Quando está chegando o próximo, vai ter muitos sinais, vai converter um monte de gente. Nada. Pelo contrário. Entendeu? A falsa paz vai impedir que as pessoas convertam. Entendeu? A falsa paz vai impedir as pessoas convertam. As pessoas vão se preocupar, não vão buscar Deus. Elas estão em paz lá, nem que enviar um anjo, nem que enviar alguém. Se elas não estão ouvindo os pregadores de lá, não adianta enviar alguém dentre os mortos. Você vê que esse aí aponta para um período de uma falsa paz. Para que eu preciso de Deus? Eu não estou mal, eu não estou dormindo mal, eu não estou ruim, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Para que eu preciso de Deus? Entendeu? Então, olha lá, Jeremias 6, 13 e 14. Porque desde o menor deles até o maior,
cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então vai ter períodos, sempre houve períodos, nem todos esses textos que eu estou lendo está se referindo ao futuro. Alguns deles, não, mas o que eu estou querendo dizer é isso, que sempre houve períodos de falsa paz, né? Mas no final tem um período também maior ainda de falsa paz, né? Mais intensa. Ezequiel 13:10, visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas caem. Entendeu? Ezequiel 13:16, os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela tem visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Miqueias 3:5, assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, e que clamam paz, quando não tem o que mastigar. Quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Aleluias. Lucas 17:20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele ali ou ele aqui está, porque o reino de Deus está dentro de nós. Entendeu? E aí, né? Aí aqueles que dizem que nós já estamos vivendo, né, o reino milenar, aí eu não sei se eles estão se referindo só no aspecto pessoal, mas eles estão, eu não sei não, eu sei, eles estão se referindo também no geral, que o reino de Deus já estamos vivendo. Mas se não, e até creio que eles estão certos, viu? Que o reino de Deus nós já estamos vivendo. Mas ainda que, né? Porque quando a gente estuda sobre tecnologia, ai meu Deus. Então, estou tão com tecnologia na cabeça, né? Que tecnologia é um negócio. Então, quando a gente estuda sobre escatologia, a gente pode explicar muitas coisas, mas dá tempo, o que vai vir depois disso, depois daquilo outro, irmão, aí é complicado. Aí é meio chute, viu? Aí é meio chute, mas uma coisa é certa. Se a gente não estiver vivendo o período milenar no sentido geral, no aspecto pessoal, com certeza nós estamos, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ele está dentro de vós. Entendeu? Então, o Jesus, ele pode, o Pai Nosso fala assim, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele pode não estar reinando sobre todo o mundo, mas sobre a minha vida, com certeza, ele está reinando. Entendeu? Pode ser que não 100%, mas ele está reinando aí, bastante sobre a minha vida. Porque eu tenho botado minha vida na mão dele, tenho procurado não fazer a minha vontade, para fazer a vontade dele, ele é o meu rei. Amém? É assim na sua também? Então você vê, o reino dos céus está dentro de nós. Entendeu? Então, e Lucas 17:29. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Então, que eu só pus um versículo assim, mas se a gente for estudar o texto lá, tá mesmo aquela situação de Noé. Tá tudo de boa, não tá difícil a coisa não, tava tudo de boa, tá tudo em festa. Fala de festa, fala de bonança, de paz, entendeu? Não? Então, mas aí logo tirou Ló de lá e desceu fogo e enxofre. 7º princípio para encerrar. O princípio das dores é a oportunidade de testemunharmos. Entendeu? O princípio das dores, o principal objetivo do princípio das dores é assegurar que ele vem. Não é mostrar que dia que ele vai vir, mas primeiro, é mostrar que ele vem, que acho que é o terceiro princípio que eu ministrei. Né? E o outro, o importante é isso aí. O princípio das dores é a oportunidade de testemunharmos. Entendeu? Por quê? Lucas 21:13, é isto que vos acontecerá para que deis testemunho. Entendeu? Para que deis testemunho. Entendeu? Então, a gente precisa de dores, precisa de perseguição, precisa de tribulação para testemunhar? Não sempre, não necessariamente. Mas há testemunhos que precisam da tribulação para ser dados. Há testemunhos que não. Né? Por quê? Mas você está aí. O que o diabo acusou Ló? O que o diabo acusou Ló? Você está falando que... Perdão, Jó. O que o diabo acusou o Jó
diante de Deus, falou, mas você está falando que ele é íntegro? Está falando que o teu servo Jó ele é fiel? Mas também, essa bonança que ele tem, essa riqueza que ele tem, essas mulheres bonitas, essa família bonita, muito dinheiro, assim qualquer um é. Foi o que o diabo acusou. Então, há testemunhos que não estou dizendo que você é obrigado a ter tribulação, a ter dores para poder testemunhar. Não estou dizendo isso. Mas há situações que se não tiver as dores, não é testemunho. O diabo, a pessoa vai te acusar. Mas você está de boa aí. Você tem muito dinheiro, tem uma mulher bonita, te ama, tem um monte de filho abençoado, entendeu? E tem muita saúde. Assim é fácil ser fiel. Foi isso que o diabo acusou Jó. Né? Então, vamos ficar de pé. Né? Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Vamos, põe uma música ali para a gente fazer uma oração.